Olá, boa noite. Mais um estudo hoje, mais uma terça-feira. Terça-feira passada não teve estudo, não deu para a gente poder estar fazendo, mas vamos retomar, né? Hoje nós vamos falar sobre Efésios, mas a gente estava fazendo um estudo sobre Mateus, né? Tanto que a última aula que a gente fez, nós falamos sobre Mateus capítulo 16. Fizemos um estudo aí aprofundado sobre Mateus capítulo 16, tem estudo de Mateus capítulo 15, tem estudo de Mateus capítulo 14. Então, quem não assistiu esses vídeos, está aí no canal no YouTube, só procurar aí que vai encontrar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, para sempre que a gente lançar aí novos estudos, você está podendo acompanhar aí com a gente. Então, hoje eu vou falar sobre Efésios. É um capítulo muito importante do livro da Bíblia, né, do Novo Testamento, Efésios. E muita gente, olha lá, já começa o estudo mostrando um mapa. Efésios. Quem que é esse povo aí? O que é isso? Efésios, né? Corinto. Então, Éfeso era uma cidade. Olha lá onde que era, ficava lá no mapa lá. Ó. Aqui tá pertinho da Grécia. Tá vendo que tá a Turquia? Aqui, ó, a Turquia lá do lado direito em cima. O pontinho vermelho lá é onde é a cidade de Éfeso. Agora, engraçado, olha onde está Israel. Israel está lá embaixo, lá, ó, perto do Líbano, para baixo do Líbano, Cisjordânia, Jerusalém, viu lá? Então, olha só a distância que estava Jerusalém até Éfeso, né? Éfeso. Os Efésios são o povo dali, né? A cidade chama Éfeso. Então, os apóstolos saíram de Jerusalém e foram para as nações levar o que eles viam, né? O que eles aprenderam, levar a palavra, levar o evangelho para as nações. Só que chegou lá na cidade, o que tinha lá? Tinha judeu na cidade? Quando os apóstolos foram para lá, pode ser que tinha poucos, pequenos grupos, mas a maioria eram povos pagãos, né? Então nós vamos ver nessa cidade de Éfeso. Deixa eu passar meu slide aqui. Aqui, ó. Olha o contexto que eles tinham lá. Ó. Éfeso era uma cidade cosmopolita, famosa pelo templo de Ártemis e Diana. Eram os deuses, tá? Muitos convertidos, ó, vieram de cultos pagãos. A famosa confusão dos ourives, essa história está lá em Atos 19, aonde que o apóstolo Paulo chega lá. O apóstolo Paulo chega lá nessa cidade e começa a converter as pessoas. E o povo que fabricava imagem de escultura da deusa Diana começa a ter prejuízo. E o povo começa a revoltar contra Paulo, aquela confusão toda. Isso está lá em Atos capítulo 19. Depois é importante dar uma lida. Então, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele fica 3 anos nessa cidade. 3 anos pregando. Aí ele ia na sinagoga, ele levava e converteu muita gente nessa cidade. Mas o contexto é que a maioria do povo de Éfeso era pagão. Sabe como era o culto para a deusa Diana? Tudo quanto é coisa de imoralidades sexuais que você pensar, era adoração à deusa deles. Tinha que ir lá no templo, lá tinha aquela coisa toda, né? De imoralidades. Então a comunidade em Éfeso, olha só, era uma comunidade mista, mas com forte predominância de gentios convertidos do paganismo. Por isso Paulo fala muito de unidade, reconciliação e derrubada das barreiras entre judeus e gentios. Paulo usa muito sobre essa reconciliação entre judeus e gentios, tá? Então esse é o contexto. Éfeso era uma cidade bagunçada. Quando Paulo chegou lá, era uma desordem total, no sentido da deusa Diana, né? Muito forte. Então, vamos ler Efésios 1. Vamos começar no capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só, coloquei na tela para a gente aí, ó. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele escreve quem? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está falando assim, ó, essa carta de Efésio eu estou escrevendo para esse povo, tá? Então ele vai cumprimentar a vós, graça e paz por parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos pro próximo. Então, a viagem missionária e o ministério em Éfeso. Quem quiser depois ler Atos 19, a gente não vai ler porque ele é um pouco extenso, mas ele mostra toda essa chegada de Paulo lá. Tá? Então, Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, Atos 20, 31 fala isso. Né? Foi quando ele evangelizou muitos gentios, surgiram milagres, conversões e forte oposição dos ourives, culminando nesse tumulto organizado por Demétrio, a pessoa que fazia as imagens, aquele povo, os comerciantes ali, tá? Fizeram forte oposição a ele, a ponto do povo se reunir, ficar gritando, Diana, Diana, aquela coisa toda, colocando ele para correr, tanto que passa pouco tempo ele é preso, porque está tipo acusado de causar desordem na cidade, né? Então esse evento mostra como o evangelho abalou a economia baseada no culto à deusa, tá? Por causa das imagens de esculturas, atrapalhou a economia dos comerciantes lá e tudo mais. Então, hoje nós vamos focar mais no capítulo 2 de Efésios, tá? Capítulo 2 de Efésios. O capítulo 2 de Efésios, eu acho ele um dos capítulos mais importantes para o cristão hoje em dia. Para o cristão. Um dos capítulos que deixa mais claro a ligação, a conexão que o cristão tem que ter com Israel. Mas tem que ter, tem que ter. Esse capítulo 2 vai falar sobre isso. Vamos ler Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Quem lê pra gente aí, Cris? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só. Então ele começa aí no versículo 2, né? Olha como que ele fala no versículo 2, no versículo 3 ali, fazendo os desejos da carne, as vontades da carne, porque o culto que era prestado a Diana era prostituição das orgias, das mais terríveis que você imaginar. Tinha que fazer lá perante a Diana. Isso era adoração a ela. Exatamente. Era um tipo de adoração à deusa. Né? Então ele chega, você vê que ele bate ali, antes você fazia isso. Mas agora você nasceu de novo, você não vai fazer isso mais. Ele começa o texto, esse texto, você vê que ele está falando para aquelas pessoas que praticavam isso. Para aquelas pessoas que praticavam isso. Tá? Então vamos andar no texto. Tá? Agora vamos ler do 11 ao 13. Pode continuar.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pronto, vamos parar aí. Olha só o que ele está falando para esse povo. Você, quando você era gentio, na carne, o que é sentido? É a circuncisão. Os judeus precisam ser circuncidados, o gentio não, né? Esse versículo 11 aqui dá um outro estudo, tá? Mas eu só vou dar mais ou menos uma pincelada aí. Ó. Chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, tipo assim, o judeu acusando o gentio de que você é incircunciso, você é impuro, você não, tá? Eu sou circuncidado, o texto. Então, é isso que ele está falando, ó. Vocês que eram gentios, chamados incircuncisão pelos que são circuncisos, pelos judeus, pelos que são circuncisos na carne, feito por mão de homens. Ó, vocês, que quando vocês estavam sem Cristo, olha o versículo 12, que naquele tempo, ó, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando ele estava sem Cristo, o que ele está falando aí? Ele estava separado da comunidade de Israel. Mas agora, ao versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, né? Ou seja, no Messias, vós que antes estavas longe, agora pelo sangue dele, você chegou o quê? Perto de quem? De Israel, olha lá. Sem Cristo você estava separado. Agora com Cristo você chegou perto. De quê? Da comunidade de Israel. Na minha opinião, esse é o ponto-chave de Efésios capítulo 2. Por quê? Porque é um ensinamento onde que ele está falando que Jesus, ele atrai as pessoas. Ó, através de Jesus, nós vamos entender isso. Eu sou conectado a Israel. Olha lá, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Agora, por que eu tenho que me aproximar a Israel? Alguém sabe? Por que ele está falando isso? Israel? O que tem a ver Israel? Israel é um país lá do Oriente Médio e eu estou aqui no Brasil. E por que eu tenho que me aproximar a eles? Quem chuta aí? Vamos ver na Bíblia? Vamos mandar no estudo. Então vamos continuar. Então olha só. Na sua carne, o Efésios 2,15 agora. Ó, na sua carne, ele desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho nesse versículo 15, porque ele é um pouco complicado. Se a pessoa lê isso aí e fala assim, tá vendo? Ó? Anulou a lei. Na sua carne ele desfez a inimizade, isso é a lei. Olha lá, ele desfez a lei. Quem lê assim dá a entender que ele desfez a lei. Né? É por isso que o apóstolo Paulo ele é muito difícil de... Pedro repreendeu Paulo, né? Todas as vezes quando eu falo isso, Pedro repreendeu Paulo, falou assim, Paulo, você fala muito difícil. Ele era um homem muito culto, muito estudado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma escola da época de Jesus, e ele foi... O que é aos pés de Gamaliel? Essa expressão, aos pés. Ele era homem de confiança de Gamaliel. Ele era um dos principais alunos de Gamaliel. Tá? Então ele era um homem muito estudado, muito culto, muito
Então ele falava muito difícil, ao contrário de Pedro, era um pescador humilde, né? Então é mais simples de entender. Então vamos entender esse versículo 15. A lei dos mandamentos em ordenanças. O que significa? Está escrito, ó, foi traduzido como ordenanças, tá? Aqui, ó. Consistia em ordenanças. Está escrito ordenanças aí, ó. Tá vendo? No 15. Então, a lei dos mandamentos e ordenanças. O que significa? No grego, olha lá, ó. Tom, nomo, tom, mentolotom, eu não sei falar grego, tá? Mas a última palavra é dogmasim, que é literalmente dogmas. Dogmas. Fala essa palavra aí, dogmas. A briga é contra dogmas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá em Atos capítulo 10, Pedro chega para Cornélio e fala assim, ô Cornélio, você sabe que eu não posso entrar na sua casa, eu não posso comer com você. É proibido. O que aconteceu lá no meu slide? Isso é um dogma. A conexão foi perdida. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar. Espera aí, só um minutinho, pessoal, que... Voltou? Voltou. Então, ó, olha só, dogma. Então, quando Pedro fala com o Cornélio que é proibido, ele está tirando essa informação da onde? Não tem isso na Torá, não. Não tem isso na lei, não. Dogma. Dogmas. Existia o judeu, principalmente o fariseu, nós já falamos isso, eles eram muito zelosos da lei e às vezes pecava por excesso. Então todo gentio era impuro, ele não podia comer com o gentio, não podia tocar no gentio, ele mantinha distância do gentio. Então o que Paulo está falando aqui? O sangue de Jesus quebrou esses dogmas. É isso que Paulo está falando. Mas foi traduzido como ordenança, mas no grego a palavra é dogma. Então a briga é aí. Tá? Então olha só, essa expressão é interpretada por estudiosos como se referindo não à Torá inteira, mas aos decretos cerimoniais, que marcavam a separação ritual. Olha só, o gentio tinha que ser circuncidado, as leis da impureza cerimonial, a proibição da comunhão de mesa. Algumas coisas nem tem na lei. E o judeu falava assim, não, é proibido. Eu não faço, eu não como, eu não toco, eu não faço. Então, o sangue de Jesus veio fazer o quê? Que ele fala? Trazer a paz, se tornando os dois um só povo. Agora nós vamos entender o conceito da pedra de esquina. Daqui a pouco ele próprio vai falar no texto. Tá, olha só. Olha o versículo 16. Olha o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos quem? Judeus e gentios. Com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Agora você entende o texto. Viu aí? Como que clareia o texto quando a gente... Olha só, uma tradução da palavra ordenança para dogma, porque no grego é dogma. Então, quando ele traz à luz a palavra dogma, você entende o texto. Separando com ele, olha só, e pela cruz, ó, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. As inimizades de judeus e gentios. Mas e hebraico? Não, mas aqui o Novo Testamento, ele foi, provavelmente, eu acredito que ele foi, apesar que Paulo como falava fluentemente outras línguas, tá? Então pode ser realmente escrito em grego, as cartas de Paulo. Agora, por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, Pedro falava grego, um pescador, como é que vai falar grego? Não, é um homem simples. Então, eu acredito que o Evangelho de Mateus, principalmente, originalmente ele foi escrito em hebraico ou aramaico, depois traduzido para grego. Mas as cartas de Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso, ele estava preso em Roma. Então ali ele já exatamente. Já poderia ter as cartas de Paulo, sim. Tá?
Então, olha só. Aí o versículo 16, ele clareia isso que eu expliquei, matando a inimizade que tinha entre judeus e gentios. Tá? Olha só, vamos continuar no texto. Até no culto, que eu fui domingo agora, na igreja, o pastor começou aqui no 17, né? Efésios 2, 17. A pregação lá no domingo, lá à noite. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós quem? Os gentios, que estavam longe. E também aos que estavam perto, aos judeus. Porque ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Por ele, por Cristo, né? Ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros mais. Mas você é o quê? Lê em voz alta lá para mim. Cidadãos dos santos e da família de Deus. O que é concidadão dos santos e da família de Deus? Vamos ver isso aí, ó. Tá? Antes vamos ler o 20, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos e profetas, olha só. De que Jesus Cristo é a pedra da esquina. Qual é esse conceito da pedra da esquina? O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele está chamando Jesus de pedra de esquina? Nós vamos ver isso, tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, é ele falando que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como que tem muita gente que acha que o Antigo Testamento não vale mais? Sendo que o próprio apóstolo Paulo está falando aqui que edificado sobre os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tem muita profecia ali que não foi cumprida ainda. Muitas foram cumpridas e muitas tem para cumprir ainda. Principalmente relacionada a Israel. Mas olha só, ponto interessante. A pedra de esquina. Tá? Olha só a pedra de esquina lá. O que ele está querendo dizer com isso? Ó? Sabe aquela pedra ali? Está escrito Yeshua, ou Jesus? É a pedra de esquina. Ela conecta os dois lados, além de sustentar. Se tirar essa pedra ali, desmorona tudo. Se tirar essa pedra ali, desmorona tudo. Então o que Paulo está querendo? Ele está falando ali, ó. Jesus é a pedra de esquina que conecta os dois lados, ó. Judeus e gentios. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele está comparando com a pedra de esquina. Uma parede é a parede dos gentios, a outra parede é a parede de judeus, e Jesus sustentando tudo ali. Ó. É igual a pedra angular. Nós falamos da pedra angular na última aula, não falamos? Aquela que fica em cima assim, aquela é angular. Se tirar ela, também desmorona os dois lados. Então a pedra de esquina e a pedra angular, elas têm a mesma função. Segurar a coisa e fazer a conexão entre uma parede e outra. Olha só que interessante. Agora, vamos ver alguns conceitos. Uns conceitos aí, ó, muito importantes, muito importantes. Isso é muito sério. Quem são herdeiros? Quem são co-herdeiros? O que é herdeiro? O que é herdeiro? O que é herdeiro? Herdar algo que deixar para vocês. É do meu pai, né? Meu pai falecer, eu fico com a herança. Aquela herança ali é minha. Eu tenho direito naquilo ali. O herdeiro seria isso. Sim, se eu morrer, os bens, as dívidas ficam para ela. Então, o que acontece? Olha só. Presta atenção no que eu vou falar e nós vamos ver na Bíblia. Sem Cristo, você não tem direito a nada. Você não tem direito à salvação. Você não tem direito... você não tem direito a nada. Você está fora da aliança. A aliança que Deus prometeu a Abraão, em que todas as famílias da terra seriam benditas nele, se você não tiver Cristo, você não participa dessa aliança. Aí a gente entende o termo co-herdeiro. Olha lá, ó, quem são os co-herdeiros?
O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é como se eu adotasse um filho. Eu adotei. Aí agora ele é herdeiro junto com o original. Aí ele é co-herdeiro. Então quem é o co-herdeiro? Aqueles criados. Vamos ver isso. Quem são os cidadãos? Olha lá, ó. Cidadãos, ó, herdeiros, co-herdeiros. Cidadãos com cidadãos. Existe esses. Paulo utiliza muito esses termos nas cartas dele. Tanto nas cartas nas cartas de Romanos. Romanos ele usa muito. Então é importante a gente entender esses conceitos para a gente entender a Bíblia no contexto original, da forma correta. Se você não entender esses conceitos aqui direitinho, você vai ler o texto e vai entender outra coisa. Aí que é o perigo da coisa. Aí por isso que existe 50 mil denominações de igreja diferente. Então vamos lá. Olha isso. Romanos 9, de 1 a 5. Eu vou ler, ó. Pode ler? Olha só. Falo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Essa versão Nova Internacional, tá? Peguei só para ficar mais fácil de entender. O que ele está querendo dizer aí, ó, no versículo 1, 2 e 3? Ele está orando para quem? Para o povo judeu, para o povo de Israel, da raça dele, ó, os da minha raça. Aí vai falar no versículo 4, o povo de Israel, o povo judeu. Aí ele fala no versículo 4, olha só. Deles é a adoção de filhos. Deles, do povo judeu, é a glória divina. Deles, as alianças, o recebimento da lei, a adoração no templo, as promessas. Deus escolheu o povo de Israel para fazer essa aliança com eles. Olha, está em Romanos 9, de 1 a 5, olha só. Então, deles é a adoção de filhos, ó, aos herdeiros aí, ó. Deus adotou o povo judeu como filhos. Aos herdeiros aí, ó. Olha só, deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Deles se traça a linhagem humana do Messias, de Cristo. O próprio Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, o qual Deus, acima de todos, bendito para sempre. Então aqui eu só estou mostrando quem são os herdeiros. O herdeiro é o povo de Israel. As promessas. Me mostra na Bíblia uma promessa que Deus fez para os Estados Unidos. Me mostra na Bíblia uma promessa que Deus fez para a Europa, para a China, para o Brasil, mas para Israel tem. Ah, mas na época de Jesus não tinha Europa. Claro que tinha, meu filho. Tinha. Já tinha vários países ali para cima ali. Mas Deus escolheu aquele povo para adotar, para ser filho. E eles são os herdeiros. E é Paulo que está falando isso, não sou eu não, olha lá. Isso por que eu estou falando isso? Para a gente entender quem são os co-herdeiros. Quem são os co-herdeiros? Olha lá, ó. Agora nós vamos ver quem são os co-herdeiros. Olha Romanos 8, 17. Olha o que Paulo fala, olha só. Se somos filhos, Judeus. somos também herdeiros. Quem são os herdeiros? Se somos. Paulo era judeu, tá? Fariseu. Na tribo de Benjamim. Então ele está falando somos. Se somos. Ele tá usando o termo com os judeus. Judeus. Tá? Se somos filhos, somos também herdeiros, os judeus. Herdeiros de Deus. Olha lá, ó. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha os co-herdeiros aí, ó. Os gentios. Através de Jesus, através dele, agora você também tem direito. A mesma herança que o judeu tem, agora você também tem. Mas através do Messias, através de Cristo.
Através de Jesus. Sem Jesus, o que fala lá em Efésios capítulo 2, que a gente leu? Você estava separado da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo, sem fé. Você viu lá, escrito lá em Efésios capítulo 2. Então, esse ensino, ó, herdeiro, o povo judeu, co-herdeiro, gentio. Mas ambos, através do Messias, a pedra de esquina, ele fez a conexão, fazendo um só povo de Deus. O povo é a família de Deus, entende? Entendi, porque na verdade muitos acreditam, até mesmo dentro de igrejas evangélicas, denominações diferentes, a gente já viu muitas pessoas que acham assim, não, o povo judeu hoje não tem essa importância que tem, que a Bíblia cita, porque hoje a igreja é o povo de Deus, Israel somos nós. Não. Não necessariamente. Isso aí chama teoria da substituição. Na verdade, Deus não deixou as promessas que Deus tinha para o povo judeu continuam. Inclusive, nós temos que orar por aqueles judeus que não creem que Jesus é o Messias, porque quando Jesus voltar, ele vem a redenção principalmente para Israel, mas nós somos co-herdeiros, assim como o povo Exatamente. escolhido, nós hoje temos o mesmo direito porque Cristo fez essa união. Por Jesus. Se você não crê em Jesus, você não tem salvação. Você não participa da aliança. Você não participa da promessa. Mas com Jesus, você participa de toda a promessa que Deus fez. Você participa antes também. A mesa. Essa é a obra do Mashiach. Essa é a obra de Cristo. Te dá acesso a essa promessa. Esse contexto ficou claro? Uhum. Ficou entendido? Você que está assistindo aí, ó, se tiver dúvida, deixa escrito aí no comentário, porque esse contexto de herdeiro e co-herdeiro tem que ficar muito claro. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Efésios capítulo 3. Eu usei Efésios capítulo 3 só para... ele cita co-herdeiros também, tá? Esse mesmo pensamento. Olha só. Vamos ler. Eu não vou ler todo, vou ler só o versículo 5 e 6, vai. Ó, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, ó, aí ele vai e fala, ó, a saber que os gentios, aí ele vai e explica, ó, são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora ele explicou exatamente o que eu falei aqui. Quem são os co-herdeiros? Olha lá. Ó. Os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa que Deus fez ao Israel. Em quem? Em Cristo, pelo Evangelho. Também que naquela aula que ele explicou quem que eram os gentios, são todos aqueles que não são judeus de sangue, né, de nascença, nós somos os gentios, então todas as pessoas que não são. Exatamente. Então nós somos coelhos. Legal, né? Nós estamos em Cristo. Estando em Cristo. Exatamente. Agora, olha só como você vai entender agora Efésios capítulo 2, o 17 e 19. 17 ao 19. Inclusive esse texto aí que foi lido lá na igreja domingo. Olha só como é que você vai entender agora. Quem pode ler aí pra gente aí? Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha como que clareia o texto. Olha lá. Tanto nós, como vocês. Judeus e gentios. Olha lá. Ó. Toda vez que Paulo fala nós, ele tá se referindo ao povo judeu. Quanto vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito.
Esse é o principal ponto de Efésios capítulo 2. Esse é o principal ponto. Através de Jesus, a pedra de esquina, ele conecta judeus e gentios, e você tem que fazer parte da comunidade de Israel. A discussão aqui não é que o judeu tem que converter e abandonar o judaísmo, não. Muitas igrejas estão indo lá para Jerusalém pregar para o judeu Jesus, falando que ele tem que batizar e que ele tem que largar de ser judeu. Para de pregar em Jerusalém isso, para, que você está atrapalhando. Está atrapalhando a volta do Messias. Você sabia que Jesus só vai voltar se o judeu aceitar Jesus? Antes do judeu aceitar o Mashiach, Jesus não volta. Ele mesmo falou assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, acho que está em Mateus capítulo 23. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te ajuntar como um pintinho, a galinha junta o pintinho debaixo da asa, ele chorando, olhando para a cidade. E ele fala assim, quantas vezes? Mas eu te digo uma verdade. Ele vai e faz uma profecia. Jesus fala, vocês não vão me ver de novo, até que eles falam assim, ó, Baruch rabá beshem Adonai. Bendito que vem, é uma boa-vinda. Bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou, vocês não me verão de novo, até que os judeus reconheçam o Messias. Mas o judeu não vai reconhecer o Messias se você chegar lá em Jerusalém falando que tem que parar de ser judeu, que tem que ser crente. Muitos fazem isso. Tem muitas denominações que mandam missionários. O apóstolo Paulo, a gente está vendo aqui, ó, é o contrário, é o gentio que tem que se conectar a Israel. Não é o israelita original, o ramo original, virar gentio. Aí pode comer carne de porco agora, pode fazer, não tem festa bíblica, não tem mais nada. Aí o judeu larga a identidade dele, a original, para virar gentio. É isso que está ensinando aqui? Está ensinando o contrário. O gentio tem que se conectar a Israel. Está escrito no texto. Então essa é a confusão. Porque o povo lê aqui, ó. O povo lê. Vamos ler o 17 e 19 agora, sem esse contexto do estudo de hoje. Tá? Sem o contexto do estudo de hoje. Lê na sua Bíblia aí, Buiu. Efésios 2, 17 ao 19. E vindo anunciou as boas novas da paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pronto. Jesus te ama. Jesus te ama. Aí não falou nada de Israel. Não falou nada de judeu. Não falou nada de que eu tenho que fazer parte da comunidade de Israel. Não falou nada. E fala assim, você tem direito porque você crê em Cristo. Tá errado? Não, tá certo. Você tem direito. Mas para você ter direito, além de crer em Jesus, você tem que praticar boas obras. Tá escrito lá, aqui, ó. Vamos ler lá no... Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Opa. A salvação, ela é por Jesus, é pela graça. Mas tem um negócio que chama obras, porque quem crê produz obras. E essas obras, o seu galardão, a sua recompensa, o seu mérito, ele vai ser conforme as suas obras, tá? Como é que eu sei disso? Mas Jesus falou. Muitos verão naquele dia e falaram, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, no seu nome. Aí vai falar assim, afasta de mim que eu não te conheço, não. Afasta de mim que eu não te conheço, não. Vocês já viram isso aí na Bíblia já? Sim. Aí os justos vão falar assim, mas Senhor, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Aí vai falar a mesma coisa para os justos, né? Aí, quando que nós fizemos isso para o Senhor? O Senhor esteve preso, eu fui te visitar. O Senhor teve fome, eu te dei de comer.
O Senhor teve sede, eu te dei de beber. Esteve nu, eu te vesti. Aí eles vão questionar, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Todas as vezes que você fez a um pequenino, um pobrezinho, um irmão nosso, você está fazendo para quem? Isso aí é obra. Isso é obra. Então, muito crente hoje isso é perigoso. A salvação vem pela fé. É pela fé. Mas quem tem fé produz fruto. Uma fé sem obra é morta. A árvore que não produz fruto será o quê? Cortada e lançada no fogo. E o que é o fruto? Tem que produzir fruto. Fruto é a melhor parte. A fé, o cristão, ele tem que produzir fruto. Porque aí, o Tiago, na sua carta, fala isso. A sua fé, me mostra sua fé sem obra, né? A fé sem obra é morta. É morta. E eu que não tenho fé, te mostro as minhas obras, quem está agradando mais? O Tiago fala isso na carta de Tiago. Tá? Mas hoje, o estudo de hoje vai ser breve. Deixa eu ver se eu terminei. Efésios 3, importante. Ah, tá, não acabou não. Vamos voltar para o slide. Tá anotando a visão? Não? O que aconteceu lá, será? Ah, então volta lá, Alice. Deve ser o CH2. Vai lá, coloca lá. HDMI. Então deixa eu jogar lá. Pronto, foi. Então esse ficou claro aí, ó. Cidadão, concidadão, né? Ah, não, agora nós vamos falar sobre os concidadãos. Então olha só, a palavra concidadão no grego, ó, sympolitai, aparece em Efésios 2:19. Olha o que ele fala lá. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. O que é concidadão? Significa, ó, co-membros de uma mesma cidadania, habitantes de uma mesma pátria. Olha isso, cara. Que interessante. Ele fala assim, ó, vocês são... É como se ele estivesse falando assim, ó, vocês também são israelitas. Concidadãos. Uma mesma cidadania. Olha que profundo isso. A conexão. Olha a conexão que o gentio tem que ter com Israel. Ele é concidadão. Interessante, né? Então a conclusão, ó. Para a gente finalizar aí, ó. Antes, os gentios estavam separados de Israel. Alheio às alianças. Não tinha promessa. E a comunidade do povo de Deus. Se você não crê em Jesus, se você não crê no Messias, se você não, além de crer, se você não produzir, não mostrar que crê, se Deus não vê que você realmente creu, né? Tem isso, hein? A promessa, olha lá, ó, você estava separado, tá fora. Ponto 2. Jesus, pela sua cruz, tornou-se a nossa paz. Ele fala isso lá em Efésios 2. Derrubando a barreira de separação, que eram os ritos cerimoniais e as leis que excluíam os gentios da plena comunhão. O exemplo disso, só relembrando, Pedro com Cornélio. Né? Então, pela cruz, é como se Jesus tivesse quebrado isso. Agora, quem não é judeu também tem direito. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não aboliu a Torá como revelação de Deus, mas removeu o uso excludente que fazia dela um muro divisório entre judeus e gentios. Assim, Cristo, judeus e gentios são unidos como um novo homem, ó, formando um povo remido. O Israel de Deus ampliado. Mas não é que substituiu, tá? Não é que a igreja substituiu Israel, não. Ao contrário. Paulo fala que você tem que ser concidadão, você tem que estar concidadão com eles.
A mesma pátria lá, a gente viu lá, ó. O que significa concidadãos? Concidadãos. Habitantes de uma mesma pátria, membros de uma mesma cidadania. Isso significa concidadãos. Assim, olha lá, ó, em Cristo, eu já li, então vamos para o próximo. Ele é a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina, que une os dois muros, judeus e gentios, numa só edificação, que é a Querrilá messiânica, as pessoas que creem em Cristo, a igreja. Todos eles, onde todos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E o propósito final é que todos sejam família de Deus, concidadãos e membro de um templo espiritual, cumprindo a profecia de Israel como luz para as nações. Isso é muito profundo. Só esse último texto aqui dá outro estudo. E para finalizar, eu volto a falar de Gálatas 3:29. Vamos ler junto? E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha lá, agora você vai ler Gálatas 3:29, você vai entender direitinho o que ele está falando. Ó. Se você é de Cristo, você é descendência de Abraão, meu filho. Para com esse negócio de eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou luteriano, eu sou wesleyano. Olha lá, ó. Você é descendência de Abraão. Sua raiz tem que estar lá em Israel. Gálatas 3:29, ó. Abraão, os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Aí o pessoal fica assim, não, mas eu sou luterano. É como se a raiz dele fosse Lutero. Não, eu sou calvinista. Calvinista foi um padre da Idade Média aí, que assim como Lutero saiu da igreja e montou uma filosofia onde que tudo já está determinado, tal. Enfim, teologia. Mas a raiz dele ele afirma com toda eu sou isso aí, eu sou calvinista. Para com esse negócio e volta para a Bíblia, para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Lá, em Cristo, você é descendência de Abraão. E agora herdeiros. Agora, você que não era herdeiro, agora é herdeiro segundo a promessa. Que promessa? A promessa que Deus deu para ele, para Abraão. Que em ti, Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ficou claro? Yes. Alguma dúvida? Gleice, alguma dúvida? Creus? Senhoras e senhoritas. Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Não esqueça de dar um like aí no vídeo para ajudar a gente, tá bom? Compartilha aí para esse conhecimento chegar em mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Até a próxima aula.